Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 14, 1-6. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e despediu-o. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente no dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que nós vimos muitas vezes, em muitas passagens, as armadilhas que os fariseus, que os legalistas, os legistas, os doutores da lei tentam armar para Jesus, colocando em ciladas, colocando questões aparentemente difíceis, tudo para testar e para ver se Jesus cai em alguma contradição entre aquilo que ele faz e aquilo que a lei fala. Jesus, sendo a encarnação de Deus, sendo a presença de Deus em nosso meio, dele procede toda a lei, mas é uma lei para o amor, uma lei para a vida, e não uma lei que esfria o coração, uma lei externa, uma lei apenas de cumprimentos externos, de gestos externos. É uma lei para entrar em nosso coração e para ser vivida em plenitude. E nesse momento, nessa passagem de Lucas, parece que a situação se inverte. É o próprio Jesus que deixa esses doutores da lei, esses fariseus, acuados, deixa eles sem resposta, deixa eles emudecidos, em virtude da sua hipocrisia, porque começaram a estudar a lei, aprender a lei, fazem de conta que a vivem apenas com gestos externos, mas no fim das contas se apoderam da lei para estar numa posição de privilégio, porque são aqueles que aplicam a lei, são eles que dizem ao povo: vocês têm que fazer assim, têm que fazer assado. E colocam, como diz Jesus em outra passagem, fardos pesados sobre as costas do povo. Porque da forma que eles interpretam a lei, muitas vezes, para algumas pessoas mais simples, mais destituídas de condições, até mesmo materiais, é difícil de cumprir todos os preceitos que eles impõem, da forma que eles impõem. Desde a questão dos sacrifícios no templo, como era. Para dizer e para perceber que nós também temos em nosso tempo muitos que ainda se apoderam da palavra de Deus, se apoderam da doutrina, se apoderam do nome de Jesus Cristo para seus próprios privilégios. Nem entremos aí em detalhes, mas são muitas as situações, muitos os pregadores, os evangelizadores, muitas lideranças religiosas que fazem isso. Como nós nos precavermos? Procurando viver com simplicidade, mas com profundidade aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos diz. Sendo fiéis à nossa comunidade, procurando sempre estar contemplando a presença de Deus, contemplando a sua palavra, estudando, fazendo um esforço para entender. E sendo bons, né? Vamos praticar as virtudes, vamos praticar o que Jesus ensina. Não é tão difícil, né? Precisamos então compreender que a bondade faz parte de uma alma cristã, que a bondade é a essência de uma alma cristã, porque nós vivemos do amor, pelo amor e para o amor. Então nós precisamos colocar isso em prática no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa mente, e deixar que Jesus nos conduza, para que não ficamos também emudecidos quando Ele nos perguntar o que fazemos,
e perceber que o bem do outro, o bem de todos, o bem comum até mesmo, está acima do nosso egoísmo, dos nossos projetos materiais e da nossa inteligência muitas vezes. Que possamos buscar a virtude do amor, a virtude da esperança, a virtude da fé e viver bem a palavra de Deus. Um ótimo dia.